Atos Podcast, seja bem-vindo a mais um episódio. Maior alegria trazer para vocês mais uma convidada muito especial. Ela está na nossa lista desde o início e agora a gente conseguiu. Você vai já saber quem é. Não é isso? Não é isso mesmo, Pedro? Exatamente. Pedro Veras por aqui, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você assiste, mas seja muito bem-vindo e essa temporada tá que tá, hein, Natão? Tá demais, graças a Deus. Muitos convidados top, trazendo muito conteúdo de qualidade, de valor, sempre para a gente elevar o nível aí do nosso bate-papo e levar muita coisa boa para vocês, tá bom? Então, já se inscreve no canal. Antes de começar aqui a nossa conversa com a nossa convidada, aperta o botão aí, inscreve no canal se você ainda não é inscrito e você pode ajudar o Atos Podcast de uma forma maravilhosa se você compartilhar esse link com seus amigos, familiares, lá no direct, no seu Instagram. Então faz isso agora, vai, ajuda a gente, né, a levar esse episódio a muitas pessoas, compartilha, pega o link e sai compartilhando, tá bom? É isso, Pedro? Exatamente. Falando aqui direto da Rede Brasil com Rede o Brasil. Coworking. Nosso parceiro master. Exatamente, que sai aqui a sala pra gente gravar, inclusive trazendo novidades nessa temporada, que se você precisar gravar um podcast, viu, Marília, ele oferece hoje toda a infraestrutura, junto com a Atos aqui, para gravar e disponibilizar nas maiores plataformas digitais seus episódios e também sempre trazendo aquela solução de endereço fiscal que tanto é necessário hoje para quem é empresário, né? Então fala com o pessoal da Rede Brasil com Z, que você vai ser muito bem atendido por aqui, tenho certeza. Rede Brasil com Z, a gente tem que salientar, né? Porque senão senão você não vai acertar, tá bom? Procura lá no Instagram que você encontra com Z. Marília Fiuza, muito obrigado por ter vindo, né? Como eu falei, você está na nossa lista desde o início. Obrigadíssima pelo convite, um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todos que nos assistem. Alegria, que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Marília, vamos conversar um pouquinho, um bate-papo descontraído, muito sobre coaching, né? Coaching. E eu queria começar, Marília, lhe perguntando o seguinte: muitos confundem ainda o que é o coaching, né? O que é o processo de coaching, o profissional que é o coach, né? Como é que você pode diferenciar de uma forma didática um processo de coaching e com um processo, por exemplo, de terapia, que já é no campo da psicologia? Tá. O processo de coaching, como a própria expressão diz, é um processo, é um método. Então, é uma estrutura com começo, meio e fim, que tem como objetivo algum alvo específico. E esse processo, ele é obrigatoriamente um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento para quê? Para a entrega de algum resultado específico. Então, basicamente, o processo de coaching ele tem como fundamento a identificação de qual é esse alvo específico e como chegaremos lá, através de um processo de autoconhecimento e não através de um processo diretivo, como é, por exemplo, um mentoring, que pode dar uma instrução dos passos. Já o processo de coaching, ele se confunde mais com a terapia, porque ele é um processo socrático, ele é um processo baseado em perguntas, em questões, e é um processo reflexivo, de autodescoberta, né? Então, por isso que algumas pessoas se confundem. Esse é o ponto de interseção com a terapia, mas o ponto de divergência é que na terapia se foca mais no entendimento do contexto passado, da história, né, de quais são as interferências, os traumas, né, as crenças que foram formadas no passado. E o processo de coaching, ele visita o passado, mas não é o foco. O foco é o entendimento da situação atual e a situação futura. Então, ele é um processo que, ao meu ver, na minha percepção, me desculpando as divergências de outros coaches, na minha percepção, o processo de coaching ele não pode se aprofundar tanto quanto um processo terapêutico. É mais arriscado porque a gente não tem os instrumentos necessários para visitar alguns territórios do passado que são mais profundos, mais enraizados, né? Entendi. Muita gente ainda faz essa confusão, né? Sim. A população, de uma forma geral. Né? Mas o mercado do coaching, ele cresceu muito, né? Nos últimos anos aqui no Brasil. Sim, há um crescimento muito grande de aceitação. Quando eu iniciei o processo de coaching, foi no ano de 2007 que eu comecei a atuar como coach. E, na época, os cursos de formações, eles tinham no máximo 15 pessoas em sala,
né? Era um número máximo. Eram 8 dias de formação em 2 módulos, 8, depois mais 8, dormindo no próprio local, né? Então, assim, eram formações... Era uma imersão, né? Era uma imersão, né? Com prova, com demonstração ao vivo de condução de sessão. Então, assim, o processo, a formação, na época, eu percebia ser mais profunda, mas era menos conhecida, né? E para se tornar mais comercial, eu acredito que ela foi reduzindo a carga horária, né? E, ao meu ver, também foi perdendo muito a qualificação de profissionais no país. E também tem o avanço da tecnologia online, né, que tem o seu lado bom, mas eu vejo, assim, a minha opinião particular, e também você pode colocar a sua opinião. Num processo de formação do coach, o presencial, acho que assim, é fundamental, né? É uma pena que esses dois crescimentos estejam acontecendo paralelamente. Desculpa, não 2 crescimentos, 2 movimentos. Que é um movimento de aceitação e, paradoxalmente, o movimento de queda de qualidade na formação. Então, o mercado está mais aberto, porque sim, o processo em si tem seu valor, tem muitos bons profissionais no mercado, é uma prática muito antiga nos Estados Unidos, é uma coisa desmistificada, é um processo, é um método, não tem nada de extraordinário, mas tem de sumo valor. Quando eu digo não tem nada de extraordinário, é aceito por isso, por não haver nada de misticismo, nada, é algo extremamente profissional, didático, metodológico. Então, aqui no Brasil tem mais amadurecimento do meio corporativo para esta prática, mas, infelizmente, está mais aberto, mas também está vindo mais opções desqualificadas. E aí a gente está num processo também de vulgarização do termo, né? Verdade, Então, a gente vive com esse desafio também, é um desafio muito presente de críticas, de distorções, de não entendimento do que é exatamente o processo, de descredibilidade, né? Isso é um lamento, é uma realidade, mas também é uma oportunidade, porque quando a gente tem um mercado de muito preconceito e de muita vulgarização, os que entregam de fato o resultado também têm mais oportunidades de sobressair. Você acha que isso se deve muito ao fato dos mal profissionais, né? Que em toda categoria, em todo setor existe, né? Em toda área, todas as áreas. Mas aí ficou meio estigmatizado, né? A figura do coach por conta de alguns que acabaram indo por uma linha que aí as pessoas ficaram meio calejadas, assim, vixe, lá vem com essas promessas, essas coisas, né? Eu vejo, assim, eu não diria que por causa de 1 ou 2 ou 3 ou alguns. Eu acredito que pelo sistema de formação em coaching, de uma forma geral, ao meu ver, foi perdendo muita qualidade, né? Eu fui professora de formação em coaching durante 5 anos, né? Visitei o país inteiro e deixei de ser justamente por divergência de método e de apelo comercial, né? Eu não me identifiquei mais nesse mercado de venda de formação em coaching, porque realmente percebi um foco mais comercial do que verdadeiramente de interesse de formar bons profissionais na área, né? Então, o que eu vejo que acontece um movimento no Brasil é mais por cursos muito rápidos, muito pouco investigativos do perfil dos profissionais para entrar no curso. Você vê formações em coaching com jovens de 17, 18 anos fazendo formações em coaching, sem nenhum critério de idade, graduação, nenhuma graduação, né? Então, pela falta de critério, a falta de regulamentação, pela falta de avaliação, né? De supervisão, de tudo isso que são pilares super necessários para qualquer profissão, é óbvio que a profissão fica com bastante descredibilidade. Então, assim, você ser somente coach e basicamente a sua atuação ser por conta de uma formação de coach, realmente eu não consigo ver essa possibilidade. Para você ser um bom coach, você precisa ter a formação, mas um monte de outras formações em paralelo. Eu tenho graduação em administração, tenho mestrado em marketing, várias outras formações em neurociência, storytelling, em empresa familiar, em gestão de negócios. Você tem que fazer em governança, né, formação de conselheiros. Então, você tem que fazer várias outras para compor.
Só uma formação. Eu me lembro demais que no primeiro ano... Desculpa, só dá um golinho na água aqui. Vá. Será que o ar-condicionado está? Eu acho que não é ar-condicionado, não. Está tranquilo. Eu me lembro que no primeiro ano que eu fiz a formação, no ano de 2007, eu percebi uma certa fragilidade na metodologia para o público executivo, né? Era uma formação mais em tom de life e tal. Então, no ano de 2009, eu fiz uma formação em coaching executivo e logo em seguida fiz em coaching positivo, logo em seguida fiz em coaching, em Master Coach. E eu me lembro que na turma, na conclusão da turma em Master Coach, no ano de 2009, eu fui a única que, ao terminar, cada um tinha que dizer, meu nome é fulano de tal, Master Coach, como se fosse uma conclusão, né? E eu pedi licença para não dizer isso, né? Eu só disse, meu nome é Marília Fiuza, estou fazendo formação em coach. E aí veio com toda aquelas interferências, questionamentos do próprio meio dos coaches, dizendo que era uma crença limitante, que eu não me apoiava, que eu não me apossava do título de Master Coach, que eu só seria Master Coach se eu me apossasse do título. Aí eu digo, gente, isso nunca vai mudar em mim. Para mim, título vem depois da experiência, vem depois de estar dominando isso aqui. Eu não posso me titular Master Coach antes de não ter tido nem 10 horas de atendimento aqui, só porque eu fiz um curso atrás do outro, né? Então, desde quando um médico pode se chamar médico sem a residência, sem passar por uma parte prática, um psicólogo sem passar pela parte prática, sem supervisão? Então, de fato, eu acredito que no mundo do coach tem essa, infelizmente, onde a titulação chega primeiro do que a experiência. Então, para mim, é tanto que eu nunca me apresento como Master Coach, embora eu me sinta hoje, mas eu não me apresento porque para mim não significa muita coisa. O que é que significa ser Master Coach? O que é que significa isso? Pelo amor de Deus, quem disse que eu sou? Quem é que me regula como Master Coach? Quem é que me credibiliza como Master Coach? São empresas privadas? Porque o coach não tem nenhuma regulamentação internacional, assim. São instituições privadas, né? privadas. Os Existe, nomes são sociedades, instituições, federações, mas são empresas privadas, como poderia ser qualquer nome, amarelo, vermelho, LTDA, SA. Né? Então, não existe uma regulamentação universal, vamos dizer assim, né? Ou então neutralizada, né? Ou acadêmica, né? Não existe. Então, para mim, Master Coach significa muita coisa. Por isso que eu me apresento como coach de executivos, que não é tanto por conta que fiz o curso de coach de executivos, é porque é o público para o qual eu sirvo, eu contribuo, eu ajudo. Então, por isso, assim, eu me apresento. Entendi. Você acha que esse processo assim, de muitas promessas, né, do processo de coaching, né, a apresentação do coach como assim, um resultado muito rápido, né, aquilo que você mesmo acabou de dizer, né, você tem que se apropriar, uma propaganda, um produto que é vendido assim como uma espécie de um milagre, né, uma coisa que você vai, uau, e você vai conseguir, você pode tudo, basta você querer. Essa mensagem, você acha que acaba... as pessoas perderam a credibilidade nesse discurso? Eu não posso falar por todos, posso falar por mim, né, do que eu percebo. Até no mundo da fé, para eu entender algo como milagre, já não é tão fácil assim, imagine no mundo dos homens, né? Então, de fato, não acredito em milagre nenhum, e muito menos em respostas rápidas. Eu acredito que o processo de coaching, sim, acelera resultados, ou antecipa, vamos dizer assim, mas por uma questão de organização. Porque a gente organiza as intenções, as ideias dentro de um método, de um processo, assim como a melhoria de processo na empresa melhora os resultados, assim como a capacitação de liderança melhora os resultados, o coach é um processo que melhora resultados, como vários outros processos, né? Que a gente já conhece, de processos de administração, de produção, de tecnologia, enfim, né? Mais um processo que ajuda na produtividade. Mas, como todo processo, eu acredito que a sustentabilidade depende também do tempo de trabalho desse processo. Então, quando é um processo muito rápido, ele pode, às vezes, trazer respostas rápidas, sim,
que até encantam, impressionam, né? Mas as pessoas são diferentes, né? Mas eu não acredito muito na sustentabilidade, né? Então, eu costumo dizer, quando um cliente vem fazer um processo comigo, eu digo: você está disposto a ter paciência para ver o resultado? Porque não vai vir rápido. A gente vai trabalhar começando lá dos fundamentos, em terrenos muito de subsolo. Não é todo mundo que vai ver no início o que está acontecendo em você em termos de mudança. Agora, eu também não lhe garanto sustentabilidade, mas eu lhe digo, baseado nos processos anteriores, que uma das palavras mais citadas dessa experiência é a sustentabilidade da mudança, que é o que mais, para mim, é o que é de mais valor, né? Não é impressionar ou mudar extraordinariamente da água para o vinho. Eu valorizo, eu não estou dizendo que é o certo, mas eu me sinto mais inclinada, motivada a proporcionar, nem que sejam pequenas mudanças, mas que sejam para sempre, assim, mudanças que venham para ficar. Isso. Né? Mas também depende muito também do indivíduo que está lá fazendo, né? Porque às vezes se anula muito quem está lá fazendo, né? O comprometimento com o processo, com a ideia de aceitar, de fazer o que é proposto, de buscar evoluir, de buscar atingir aquela meta. Então, essa variante aí da pessoa em si também é muito importante dentro do processo. Eu acho que é 100%, né? Tudo não, mas é 100%, né? Eu não vejo como 100%, mas sim uma parcela majoritária, é a abertura e o compromisso do cliente em viver a experiência, né? Mas cabe ao coach também a habilidade de quebrar as resistências. Eu também acho que tem muito coach que transfere a responsabilidade para o cliente, no sentido de dizer: olha, depende de você. Mas depende do coach minimizar as capas protetoras, as resistências. Não é todo mundo que chega com as portas escancaradas para o processo, até porque, principalmente no meio corporativo, nem sempre o cliente está ali porque ele quer. Ele está ali porque ele faz parte de um programa de executivos, onde todos os diretores têm que ir, por exemplo. Né? Então, ele não vai ficar de fora, ele faz parte do programa de capacitação. E nem sempre eles acham que precisam. E, por sinal, muitos do topo da pirâmide da liderança acreditam que aquele processo de coach ou cursos de liderança é para o nível de gerência, para os outros líderes. Ele mesmo não precisa, tanto que ele já está ali naquela posição. Então, é natural que tenha certa resistência, o ceticismo. Uns não dão valor ao coach por experiências passadas ou por outras referências no mercado. Então, eu acho mega compreensível alguns executivos, empresários chegarem lá, às vezes até com uma visão um pouco sarcástica ou cética do processo. Eu acho super compreensível. Então, eu acredito que também cabe à competência do coach quebrar essas resistências, quebrar esses mitos, quebrar os paradigmas, com paciência, com tranquilidade, né, como muitos chegam lá e eu digo: olha, Marília, eu odeio coach, eu estou aqui porque realmente... É um preconceito, né? Já chega com Já preconceito. chega com a ideia, né? Eu digo: vamos mudar o nome, então? Se você odeia coach, a gente pode dar qualquer outro nome aqui para a nossa experiência. Não necessariamente precisa ser esse nome, né? E tudo bem por mim, pode ser bate-papos, pode ser trocas de ideias, podem ser um processo de desenvolvimento profissional, pode ser um plano de capacitação de carreira, pode ser uma mentoria, embora a mentoria eu vá precisar mudar um pouco da dinâmica, mas o nome que você quiser dar para esse processo de autoconhecimento, né? Tudo bem. Então, mas o legal é ver a virada de chave depois, né? Então, assim, uma das coisas que mais me realiza realmente, aí sim eu posso falar, é que a maioria dos processos, eu diria assim, 99% dos processos, eu não vejo problema disso, assim, no sentido de começar com resistência e terminar com a mesma resistência, né? O mais bonito de ver, eu acho, é o processo de abertura da pessoa para se modificar, né? Para se modificar, para evoluir, para reconhecer o que pode ser mudado, para reconhecer que aquilo que ele sempre pensou não necessariamente é o que sempre será, que a verdade que ele tinha como sagrada não necessariamente é sagrada, né? Então, eu acho que é um processo de muita humildade, assim, da pessoa se permitir ser modificado. Você acha que essa exigência hoje em dia para você sempre ser o melhor profissional possível e sempre buscar a excelência, essa carga, esse peso, tem levado
contribuído para as pessoas desenvolverem processo de pânico, de burnout e uma série de outras consequências em nível psicológico que a gente tem visto tanto. Sim. Objetivamente, direto ao ponto, sim, e muito. Existe uma linha, né, de formação em coaching que eu acho muito interessante, com a qual eu me identifico, que é até difícil de eu explicar aqui em público, porque parece ir totalmente de encontro, no sentido contrário, de um dos princípios do coaching, que é foco em resultado. A linha de formação de coaching é justamente uma linha de trabalho de autoconhecimento, reduzindo a pretensão do resultado, né? Parece confuso, né? Mas, assim, o que significa isso? A metáfora seria, quando você treina um atleta e passa o treino inteiro mandando ele olhar para o placar, ele não vai jogar o jogo, ele não vai viver o jogo, de tão focado que ele está no placar. Da mesma forma, um executivo, um empresário, na vida profissional, quando a gente vive a nossa vida profissional olhando muito para o placar, a gente deixa de performar, a gente deixa de viver, deixa de jogar, deixa de viver o flow do que a gente sabe fazer, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu não dou treinamento em vendas, não dou, porque a minha linha de treinamento seria tão diferente do que eu vejo hoje de treinamento em vendas, mas tão diferente que eu acho que o mercado ainda não estaria pronto para isso, eu acho que eu não venderia muito, não. Porque eu faria justamente uma abordagem de menos foco em meta. Tá? Eu vejo que, muitas vezes, a dificuldade dos clientes de performarem mais do que eles poderiam é justamente um foco muito grande no resultado, né? Isso gera ansiedade, isso gera distúrbios psicológicos, isso gera competição. Eu acho que distrai do propósito de vida, do sentido do trabalho maior. Muitas vezes desumaniza também, porque as pessoas passam a olhar umas para as outras e elas não enxergam a pessoa, enxergam a meta, enxergam o problema a ser resolvido. Eu costumo muito dizer aos líderes que eu desenvolvo, olha, ao olhar para uma pessoa, você não está diante de uma meta a alcançar, nem um problema a resolver. Você está primeiramente diante de uma pessoa. Depois, por trás dela, tem metas, tem processos, tem problemas, desafios, mas tem uma pessoa, né? Então, fazer enxergar as pessoas antes de qualquer resultado, eu não posso garantir que isso traz resultado financeiro para as empresas, porque se eu fosse bilionária, eu teria uma evidência que essa minha abordagem teria um resultado financeiro, mas infelizmente eu não tenho essa evidência para dar. Mas eu tenho a evidência de que traz mais realização para um indivíduo, para um ser humano. Enricar, eu não sou a pessoa certa para falar, mas de realização eu posso falar pelas experiências que já vi e pelos fundamentos científicos que existem, de teoria, de dado científico. Quando se fala, por exemplo, em felicidade autêntica, quando se fala na logoterapia, né, quando se fala de realização profissional, a gente vê que os estudos da psicologia positiva, os estudos da logoterapia, e assim vai em outras abordagens, mostram que a realização humana, ela está muito mais pautada em atos de bondade do que de prazer. Ela está muito mais apoiada em sentido do trabalho do que metas alcançadas, né? Então, a jornada em si é algo que traz mais realização para o homem, né? Então, muitas vezes as métricas de felicidade pro homem, no sentido do nível mais superficial, elas não são bem o que os estudos de felicidade autêntica mostram, né? Esse estudo do Martin Seligman, ele era ateu. Sim. E uma das figuras que mais intrigava as pesquisas era a Madre Teresa de Calcutá, porque nas pesquisas mostrava-se um baixíssimo nível de felicidade na métrica deles. Sim. E um altíssimo nível de realização, né? E o que é que depois veio a ser descoberto pelo próprio autor, no livro 2, onde ele escreveu Florescer, ele contra-argumenta o primeiro livro dele, onde ele fala que o primeiro livro, as métricas eram pautadas numa felicidade de prazer, que por isso que Madre Teresa de Calcutá estava com uma das pessoas mais tristes do mundo. Mas no segundo livro, onde as métricas de felicidade não eram mais só no nível raso do prazer, mas no sentido do significado,
das conexões e do propósito de vida, ela pontuou o nível mais alto de felicidade. Né? Não era uma vida de euforia, não era uma vida de riqueza, não era uma vida de conforto, mas de pontuação máxima de felicidade, porque era imbuída, envolvida de um propósito muito rico. Show, muito bom. Esse raciocínio, para mim, é brilhante. É brilhante. Eu tenho um livro O Florescer. Marília, outra coisa que eu acho interessante pensar se nos seus atendimentos o seu público a maior parte é masculino? São Sim, executivos, é né? assim. Depende do produto. No individual, o meu maior percentual é masculino ainda, até porque por mais que as mulheres estejam crescendo cada vez mais em posições de alta liderança, mas ainda é majoritariamente a alta liderança é formada por homens, na maioria das empresas, não são todas, tá? Sim. Tem muitas empresas, inclusive já aqui no Ceará, onde a maioria da diretoria é feminina. Né? Por exemplo, na BSPA, do Dr. Beto Student, lá toda a diretoria dele, com exceção de é feminina. Né? E aí, ele tem um diretor homem. Então, a Cal, né, a CEO, a Daniela Cabral, teve até aqui com a gente, ela. Não, as CEOs tem bastante mulheres, mas quando eu digo o board, o número do board, assim, né, o número de diretores homens e o número de diretores mulheres. Entendi. CEOs tem bastante mulheres, né, e, enfim, as mulheres estão em todas as posições. A Daniela também fez processo, também a conheço, admiro muito. Legal. Então, assim, por isso, no atendimento individual, o meu público maior é de homens. Mas quando a gente trata do produto de treinamentos, que eu tenho também, quando eu abro treinamentos em liderança, ou a minha formação que eu tenho em coach para executivos, aí o público maior é de mulheres. Quando se fala em cadeira de estudo, o público feminino estuda mais. Entendi. Parece que os homens se consideram mais completos ou de repente estão ali muito focados só em trabalho, e às vezes mas esquece um você pouquinho de sabia parar que via de regra, até no próprio período escolar, a mulher ela se destaca sempre muito mais em matéria de estudo, em matéria de laboriosidade, em intelectualidade do que o homem. O homem ele é mais abstrato e mais prático ao mesmo tempo. A mulher ela é mais concreta, então ela consegue dominar melhor ali aquelas matérias de estudo em si. Então... E as percepções, isso também não é um dado meu, é uma pesquisa, desculpa que vai me faltar agora a informação de qual foi a instituição, até perde um pouco a qualidade da informação, mas é de fato uma pesquisa que mostra, é uma empresa de hunting, de recrutamento e seleção, falando que a autopercepção da maioria das mulheres geralmente é mais baixa do que elas de fato podem entregar. E os homens se autopercebem melhores do que de fato são. Então, nas entrevistas... Autoestima? Eu não sei se Então, assim, nas entrevistas de trabalho, por exemplo, os homens ainda se destacam mais porque eles têm uma percepção mais segura de si, às vezes bem mais positiva do que de fato a entrega. E as mulheres, como não se sentem tão preparadas quanto os homens, ainda, né, na maioria, elas estudam muito mais, se dedicam muito mais, aprofundam muito mais e ainda assim acham que tem menos conteúdo. Né? Então, por exemplo, um evento de palestras que eu participei, a média de remuneração dos homens era de 50 a 70 mil nesse evento, desses palestrantes. As mulheres, o máximo que teve era 25 mil, da remuneração das mulheres que participaram. Todos com posições semelhantes, nível de fama semelhante, nível de credibilidade semelhante, tá? E na avaliação do evento, as melhores palestras foram das mulheres. As melhores, sem dúvida, foram das mulheres, né? Então, assim... mostra, o que eu estou querendo dizer, não é que as mulheres são melhores do que os homens, de jeito nenhum. Sim. Não tenho esse papo feminista, por sinal, não sou da linha feminista. Estou entendendo o seu raciocínio. Eu só percebo que eu concordo, pelas clientes que eu atendo também, que é bem comum o público feminino se auto-perceber menos do que de fato elas são. Elas se veem com um brilho menor do que de fato brilham. Entendi. Mas elas de fato são melhores em matéria de estudo, tendem a ser sempre melhores a vida inteira, por causa da própria... o mecanismo funciona diferente, então ela é muito mais concreta, a mulher consegue ser muito mais concreta.
O homem, ele é muito mais abstrato, entendeu? Ele viaja muito na maionese, entendeu? Em resumo, é isso. E aí acaba que, até no colégio mesmo, você pegar Olimpíadas de Matemática, provavelmente as 10 primeiras são mulheres. Vai ter 1 ou 2 homens ali no meio. Se pegar toda a matéria de estudo, as mulheres tendem a performar mais que os homens de fato. Ei, mas dá uma moralzinha pra gente aí, É. cara. Mas nisso aí não tem como, não. Isso aí Não, é assim. e isso não tem um pacote, né, generalizado. Nós nunca poderemos falar de mulheres e homens. Nós estamos falando assim de pesquisas, de tendências, de maioria e pela questão do contexto histórico. Sim. Contexto histórico que está diminuindo cada vez mais, né? Eu acho que esse assunto de mulher e homem realmente em posições de liderança está cada vez, acho que menos em pauta, assim, no sentido de ser um ponto de interferência. Mas a gente ainda está na luta, né? Assim, por exemplo, quando eu participei agora de uma formação em conselho, ainda a maioria eram homens, né? Os boards ainda estão com uma presença majoritária de homens, né? Mas eu acho que está ficando cada vez mais receptivo, né? Com todas essas discussões de ESG, de diversidade, eu acho que tem aberto mais para o público feminino. Agora, eu só lamento quando essas discussões abrem as portas para as mulheres, porque é interessante ter mulher. Só por isso, porque pega bem. Aí, quanto a isso, por isso que eu não sou feminista nesse sentido. Entendi. Eu acho muito injusto entre numa disputa, por exemplo, de candidatos, o homem está muito mais preparado, muito mais competente, mas a mulher sai ganhando porque é interessante ter uma mulher na nossa diretoria. Aí isso aí eu acho uma pena. Verdade. Na sua trajetória, em algum momento você sentiu que um cliente ou alguma empresa, o fato de você ser mulher, teve ali algum tipo de vício? Será que ela dá conta? Ou... Antes de eu iniciar a minha carreira como coach, eu tive uma experiência própria de me apresentar como candidata em um processo de seleção numa empresa de consultoria local. E participei da seleção. Fui passando pelas etapas e na etapa final a pessoa disse que eu não tinha atendido o perfil, né? E eu pedi evidências, pedi que me desse dicas para que eu pudesse buscar esse gap, o que estava faltando, isso há muitos anos, né? E a pessoa não soube dar a resposta e tudo bem, talvez ele não tenha conseguido falar de uma forma direta, se sentiu desconfortável, né? Deixei passar. Passado algum tempo, essa pessoa que participou do processo de seleção, que me deu essa devolutiva, disse para mim: Marília, eu quero abrir abertamente para você agora, depois de algum tempo, a verdadeira razão. A verdadeira razão, porque no nosso escritório a gente não recruta mulheres para essa posição, né? E essas posições elas são 100% ocupadas por homens, e realmente há uma resistência para isso. Eu não poderia abrir naquela época, eu não estou mais na empresa, mas essa era a razão e eu não poderia abrir essa informação. Para mim foi ótimo no sentido de saber que não era um gap específico, e foi triste por saber que ainda existe isso, né? Já faz tempo, lógico, porque isso foi antes de eu começar, né? Assim, eu nem sei quantos anos, foi antes do... Eu acho que eu devia estar aí nos 20 e tantos anos. Hoje eu tenho 43, deve ter 20 anos essa história. Então, muita coisa já mudou, mas ainda assim... duro ouvir isso, né? É verdade. Mas foi ótimo, porque eu empreendi. Né? Acabei empreendendo e... Não lhe paralisou ali, né? Mas eu abri essa pergunta para saber se a maioria dos seus clientes eram homens, para perguntar a seguinte questão. Existem situações em que o seu cliente, né, o homem, né, ele está ali para um processo de coach executivo, né? Mas você percebe que ele precisava, antes, arrumar a casa, digamos assim. Né? Ou seja, ele precisava ali de um life coach, né? Às vezes, a vida pessoal está interferindo ali no processo executivo. É o seguinte, eu não vejo muito como uma linha processual, com um primeiro e uma segunda fase, em termos de primeiro arrume a vida para depois arrumar isso. Eu não vejo a vida fragmentada dessa forma, né? Eu vejo a pessoa, né? Primeiro a pessoa. E quando eu vejo essa pessoa, o meu foco é ajudá-la
para ela ter uma realização profissional. Não é realização, porque às vezes muitos chegam já realizados, é só a evolução contínua, né? Então, ajudar a evoluir profissionalmente. Para essa evolução profissional, eu entendo que há interferências ou forças favoráveis em todo o ecossistema dessa pessoa. Então, sim, faz parte do método a investigação do que pode estar interferindo, né? Mas eu não me proponho a solucionar ou ajudar a solucionar interferências críticas na vida pessoal, como, por exemplo, um problema de casamento que está interferindo na carreira, ou um problema de depressão, que eu nem poderia, porque eu não sou a profissional para isso. É raríssimos coaches que se propõem a isso, na minha visão. Então, eu checo esse sistema ao redor, esse ecossistema, só para saber se ele está no momento propício para trabalhar o processo de coaching comigo, profissional. Entendi. Se eu perceber que há interferências nesse sentido, é meu dever e obrigação interromper, redirecionar, ou fazer um acordo de fazer o processo comigo em paralelo com o psiquiatra e com o psicólogo. Muitas vezes eu ligo para os psicólogos, a gente troca ideias. Eu peço para o psicólogo me manter informado, ou o psiquiatra, o tanto de pressão que eu posso colocar ou não. Então, isso precisa ser com a equipe multidisciplinar. Mas eu acho muito importante os profissionais de coach saberem exatamente onde eles podem ajudar. Porque coach não resolve tudo, o processo, e muito menos um profissional de coach vai conseguir resolver todas as questões de uma vida da pessoa. Por isso que eu, particularmente, não sou adepta de life coach. Não sou. Eu, assim, acho muito amplo na minha percepção, sabe? Eu não sei exatamente, assim, eu acho que confunde muito o coach, onde ele pode entrar e onde ele pode contribuir. Isso é onde eu fico, uma percepção que eu vejo que eu teria. Eu não sei como é o trabalho dos life coaches. Por isso que eu optei em nunca fazer, porque eu achei um território muito delicado, muito delicado. Porque você vai tocar emoções, você vai tocar traumas, você vai tocar problemas de relacionamento. Então, assim, eu não me via... eu acho que para um profissional de life coach precisa ter muitos recursos em muitas áreas. Você tem um entendimento sobre relacionamento amoroso, sobre o sistema familiar, sobre o wellness, que é a parte de bem-estar, exercício físico. Aí, como é que eu vou lidar com o nutricionista, com todas as outras forças que estão interferindo ali, com o psiquiatra, que a pessoa está tomando remédio antidepressivo, com as relações de amizade, com religião. Mas hoje em dia está cada vez mais subnichado, né, o mercado do coach, né? A gente encontra coaches que se apresentam nos mais diversos nichos, né, e cada vez mais especializados, né? Estão cada vez mais especializados. Eu ainda estou formando minha ideia sobre isso, porque eu acho que tem muitas especialidades que estão sendo criadas que eu não sei da onde estão vindo essas formações, né? Assim, eu não quero citar exemplos, né, por uma questão ética, porque eu tenho medo de criticar algum profissional específico. Mas o que eu vejo que está acontecendo. Muitos profissionais que tinham alguma certa experiência em alguma área, certo? De algum tipo de... enfim, como se você tivesse experiência aqui com jornalismo. Você tem experiência com jornalismo. Aí agora você se apresenta como coach para jornalistas, ou coach para comunicação, né? E aí, então, isso você agrega o coaching com a sua experiência. Ok, muitas vezes o coach casa bem com esse background, mas algumas modalidades de profissão parece assim uma mistura de água com óleo, sabe? E aí vai surgindo muitas coisas, como por exemplo coach para noivos, né? Coach. Aí vai para maternidade, para isso, para aquilo outro. Então, ao meu ver, às vezes também descredibiliza a profissão, porque como as pessoas dizem para mim muitas vezes, tem coach para tudo, né? Para tudo hoje em dia. Então, assim, quando você usa essa expressão, para mim, não passa um tom muito positivo, não é uma coisa assim, olha que bacana, tem coach para tudo. Não, é um tom de estranho, né? Tem coach para tudo. É automático, mas tem para tudo, tem para nada, né? O que é para tudo, é para todo mundo, não é para ninguém. Tem até um quadro, né, de humor, de um programa desses quadros de não é teatro espontâneo, como se chama? Improviso.
stand-up. No stand-up, isso. Que aí fala que o personagem lá dizia, né, que estava com duas opções, que era Herbalife, aí dizia um outro lá, que eu não me lembro, alguma coisa dessas de cadeia, né, ou ser coach. Não, era motorista de Uber, ele estava na dúvida entre ser motorista de Uber, representante da Herbalife ou ser coach, porque ele já tinha tentado de tudo na vida, era o quadro. Ele não tinha dado certo para nada, mas como ele não tinha dado certo para nada, ainda ele sempre teria essas três opções: ou Herbalife, ou Uber, ou coach. Esse era o quadro. Infelizmente. Pois é. Porque se ele não deu certo pra nada, se ele ensinar o caminho oposto, né? Dá certo em alguma coisa, né? Mas, assim, a internet está aí e a gente viu quantas pessoas surgiram assim do nada, né? Com processos de desenvolvimento pessoal, né? Enfim. Então, tem Tá muitas aí. pessoas que chegam: Marília, o meu cunhado era corretor e agora é coach. Marília, meu cunhado era não sei o quê e agora achou melhor ser coach, né? Então, aí tem yoga coach, tem hipnose coach, tem, enfim, E vai. tudo no mundo, e aí vai. O mercado está aí e as pessoas são livres, né? Eu acho que a árvore você E vê o mercado pelos frutos, né? também, né? Hã? Eu tinha um professor na Unifor, ele era alemão. Aí ele ficava em pé na porta. A aula dele era tipo 10h20. 10h15 ele estava em pé do lado de fora da porta. Aí quando dava 10h20 ele entrava e começava a aula. Entrava 10h20, ponto. Ele entrava, começava a aula, terminava a aula, não fazia chamada, não fazia nada. Aí um dia eu perguntei para ele: professor, mas o que é isso, entendeu? Você não faz chamada, você não faz nada. Chega aqui, na hora exata da aula, só cala a boca quando termina o horário. Aí ele olhou para mim falando: filho, não se preocupe, mercado filtra. Quem é bom continua, Mas quem é mesmo. ruim sai. É verdade. Mercado filtra. Se você quiser ser bom, você chega na hora. Porque minha aula é muito boa, você chega na hora, assiste tudo. Vai embora, mercado filtra. Aí eu falei: verdade, mercado filtra, né? Quem é bom, continua. Quem é ruim, sai fora. É isso. Boa. Marília, então você lida ali muito com os líderes, né? Sim. E quais são assim os elementos para ser um líder servidor? Líder servidor. Eu tenho até um artigo falando sobre isso, né? A liderança servidora. É uma liderança, o próprio nome já diz, né? Com um foco em servir, com um foco na entrega, com um foco no impacto do outro. Então, a diferença da liderança servidora passa pelo conceito de performance, que a gente estava conversando um pouco anteriormente, né? Uma liderança, vamos dizer assim, tradicional, focada em metas, o conceito de performance é um conceito voltado para resultado de alcance de metas. A liderança servidora, ela amplia esse conceito. Um bom líder é o líder que sim entrega o resultado, mas que impacta positivamente as pessoas que lidera, e não só que lidera, mas com quem se relaciona. Pares, que a gente fala muito hoje de liderança horizontalizada, né? E as relações externas também. Então, é uma liderança com maior preocupação em impactar na vida das pessoas. Ponto. É basicamente isso, né? Então, e essa liderança servidora, que pode também ser chamada de humanizada, né, como algumas outras pessoas chamam, ela também tem um diferencial, que é como há um foco tão importante na pessoa quanto na meta, ela customiza as suas rotinas de follow-up, de acompanhamento, de delegação, de benefícios, de acordo com cada indivíduo. Então, há uma aceitação para o tratamento desigual para os desiguais. E tudo bem, isso não é desigualdade, pelo contrário, aquela frase conhecida, né, filosófica, que tratar desigualmente os desiguais é manter a desigualdade. Então, a liderança servidora entende que para eu servir o Pedro, para eu ser um líder, uma líder que impacta a vida do Pedro, eu preciso conhecer o Pedro para entender qual é a melhor forma que eu tenho de motivá-lo, qual é a melhor forma que eu tenho de acompanhá-lo, quanto tempo ele está na empresa, se eu vou dar um follow-up mais frequente, qual é o nível de performance que ele está. Já o Cavalcante eu vou só ver uma vez por mês, porque ele está no nível 4 de entrega, ele performa mais quando ele é menos cobrado, entendeu? Então, para um benefício seria uma cortesia,
uma matrícula anual na academia, porque ele é super atleta, ou para o outro vai ser eu vou dar um bônus de um final de semana no Carmel, na Taíba, porque ele ama viajar, ama hotel, ama... Então, assim, essa particularidade, esse entendimento também das competências que cada um precisa desenvolver, a conversa individualizada, ela é uma prática mais comum para um líder mais característico da liderança servidora. Tem uma preocupação maior de conhecer o indivíduo. Não faz só reuniões coletivas, prioriza na agenda um ritual de conversa 1 a 1. Eu aproveito para elogiar, por exemplo, um cliente meu que é o Pedro da Três Corações, elogiá-lo em público, porque ele como presidente da empresa, faz parte da agenda dele mentorias individuais com profissionais que ele enxerga como potencial. Então, ele faz mentorias onde ele dedica meia hora, né, a cada mês, para uns é a cada 15 dias, com foco de aculturamento, com foco de formação de valores, de filosofia do jeito de ser da Três Corações. Então, não necessariamente para cobrar resultado, para falar de processo, de operação. Não, é para formar o indivíduo. Isso. E ele tem frases, e não só frases, mas o modelo de liderança dele é basicamente o que ele diz para mim: Marília, não tem como liderar sem conhecer as pessoas. Não tem. E todos os briefings que eu converso com ele, para as pessoas que eu faço o processo, que eu converso sempre com ele para saber o que é que ele espera que eu trabalhe, não tem um que ele diga. E de tudo isso, o mais importante é saber se relacionar, é conhecer as pessoas, é estar junto das pessoas, é dedicar tempo para as pessoas, né? Ele foca muito nisso. Então, para mim, é um super exemplo de liderança servidora. E você acha que atualmente estão surgindo novos líderes servidores? Isso está mais acho que sim. latente? Eu não sei se sou eu que tenho o privilégio de conhecer muitos, mas é uma necessidade atual. Os líderes que eu conheço e que eu tenho a grata satisfação de trabalhar, eu acho que eu saio aprendendo tão quanto eu contribuo, sabe, nos processos. Realmente eu vejo muitos com esse perfil humanizado. Eu não sei, eu acho que hoje já não é mais tanto assim um diferencial como era no passado. Quando eu comecei a atuar, um líder humano era quase que uma raridade. Uma raridade, né? Interessante porque, como eu dizia, ninguém diz assim, poxa, que pássaro, ele voa, né? Ninguém se horroriza por um pássaro voando, mas a gente se horroriza por um ser humano, né? Que é a nossa natureza, a gente nasceu para ser humano, né? E aí a pessoa chega, mas ele é um líder tão humano, esse é o diferencial dele. Então, imagina, o diferencial daquele pássaro é porque ele voa, né? Então, para mim, eu ouvia assim, soava isso para mim. Mas hoje eu confesso que você dizer um negócio desse, que aquele líder é diferenciado porque ele é humano, já não soa mais um diferencial, porque é quase que acho que hoje em dia é quase que uma regra, assim, é uma coisa. Destoa é você não ter entendido isso ainda. Destoa. Então eu aconselho que os líderes que ainda não viraram essa chave, se não fizer pelo lado de fato, vamos dizer assim, de consciência intrínseca, mas que faça por estratégia, pelo menos para começar, porque é estratégico que se foque em pessoas hoje, né? Sem dúvida alguma. Marília, você começou bem nova, né, no mundo faz tempo, né? Você mencionou no ano de 2007, né? 2007, 15 anos. 15 anos. Eu tenho 43. Então tá comecei, debutando esse ano, né? Debutando. Então eu comecei com 28, né? O que você observa em você como pessoa, Marília? Como é que o coach te ajudou? Em quais aspectos? Eu acho que o coach me ajudou a criar um espaço de atuação profissional onde eu pude exercer uma profissão integrada com outras virtudes minhas de outras áreas que eu não conseguia tanto integrar nas minhas outras profissões. Não conseguia esse viés, assim. Então, antes eu trabalhava no marketing, né? Meu mestrado é em marketing, eu atuei em agências de propaganda, fui diretora de marketing do governo. Então, assim, eu gostava muito, tinha muita paixão, empreendi também, tive empresa de eventos, de buffet, mas algo faltava, porque eu acreditava que
alguns recursos que eu tinha eu não utilizava nas minhas atuações profissionais. E eu acho que quando eu descobri o coach, que foi justamente porque eu entrei numa empresa, no comercial de uma empresa, comercial e marketing de uma empresa, que tinha o coach como um dos produtos e que estava iniciando no Brasil. Como estava iniciando, a própria empresa me incentivou também a conhecer mais o produto. Então, eu fui fazer a formação para criar o plano de venda, né, saber vender aquele produto. Então, eu comecei vendendo coach. E à medida que eu fui vendendo, eu fui me identificando com a execução mesmo, o realizar, o exercer o coach, porque eu percebia que eu ia integrar essas outras, não vou dizer potências, outras facilidades que eu tinha, que como profissional de marketing eu não estava conseguindo usufruir. Né? Então, me transformou não é que me transformou, né? Me realizou e foi me modificando à medida que eu fui exercendo, no sentido que eu fui me integrando. Então, integrando a minha espiritualidade, não a religião, porque o espaço profissional não permite isso, né, ao meu ver, mas os princípios da espiritualidade que eu sigo, que é a religião católica, os meus princípios familiares, os princípios de equilíbrio de vida. Né? Então, por exemplo, quando eu estou ajudando um executivo a performar profissionalmente e fazer um plano de desenvolvimento, faz parte da minha checagem perguntar o que a sua esposa acha disso. Né? O que ela fala, ela concorda, não concorda, isso está gerando conflito em casa, não está? O que seus filhos acham disso, o que o seu líder acha disso, o que o seu time, seus amigos. Você já conversou com algum grande amigo sobre isso? Não, converse, veja o que ele acha, cheque. Né? Então, você tem um mentor espiritual, converse com ele e tal. Então, esse estímulo também para conectar com a vida da pessoa, né? Então, que responde um pouco aquela tua outra pergunta, né? Não é o foco, mas precisa estar conectado com Sim. tudo isso, né? Então, eu vi que o coach era uma possibilidade de um trabalho para mim que me dava sentido. Você acha que a população em geral está sendo deveria ter acesso a tudo que o coach ensina, né? Eu amaria que os Tanta gente- profissionais conhecessem o coaching da forma mais genuína que população, é. E a população mais carente mesmo, né? Que não Também. tem acesso à educação, né? Qualquer profissional, eu digo profissional porque eu estou muito na minha cabeça do que eu posso contribuir, sim. né? Eu realmente não acho, como eu não sinto que posso salvar o mundo, mas então por isso que eu falo os profissionais, seja qual for a profissão, eu adoraria, né, que fosse mais acessível também. Um lamento também é a questão do acesso, né? Do acesso econômico financeiro assim, para o tipo de serviço, que é um serviço caro, né? Assim, o atendimento individual. Para a gente ter um retorno financeiro interessante, como o trabalho não é um trabalho de massa, não é um trabalho, né, que você ganha no volume, você ganha na qualidade que você entrega de indivíduo por indivíduo. Então, é um trabalho realmente mais caro, então dificulta. Então, os coaches precisariam fazer, na verdade, um movimento também de ação social, no sentido de abrir espaços na agenda para pessoas que não têm esse acesso, né? Então, isso seria que, inclusive, eu estou pensando isso agora aqui, para mim mesmo, porque nem na minha agenda tem esse espaço voluntário, mas deveria existir. Então, acho que isso seria um ponto interessante, né? Mas eu adoraria que conhecesse o coach na forma genuína de ser. Sem fumaça, sem promessas, não é sem promessa, que pode ter uma promessa, mas promessas mais realistas, né? Mais concretas. Nesse sentido, eu acho que ajudaria muito, mas muito o nível dos nossos profissionais no nosso país. A qualificação, sabe? Dos profissionais, do indivíduo, se as pessoas tivessem oportunidade de parar para pensar na vida, o que quer, o que não quer, o que é, o que eu não sou, o que eu valorizo, o que eu tenho medo, o que eu tenho medo. Filosofar e depois o que é o mais interessante do coaching, estruturar essa filosofia. Exatamente. Porque eu acho que a riqueza do coaching está justamente na união da filosofia com o processo. É um processo que amplia,
que provoca reflexão, expansão, mas é um processo que organiza, segmenta, né? Então, e lança para frente, de uma forma organizada e processual. Estrutura era a palavra Isso, que eu estava pensando e eu não também, me veio. eu também, você Organiza exatamente isso. e estrutura. Né? Essa palavra eu super me identifico. Eu acho que a estrutura, ela me dá a concretude da filosofia, né? A concretude da reflexão. Ela por si só, eu acho ela também pouca, vazia e fria. Uma estrutura sem a reflexão, Sim. sem o propósito, sem a conexão com o sentido mais profundo, ela fica muito fria, muito, né, sem longevidade. E a filosofia sem a estrutura é fantasia. É viagem. É viagem, né? Então a gente fica viajando, Esse viajando. rapaz é filósofo. Pois é. Mas Está estudando filosofia. a gente precisa... eu amo filosofia e adoro quando a filosofia ela é prática, né? Quando a gente traz a filosofia para a prática. Para mim é uma grande interferência da filosofia quando as pessoas mergulham na filosofia e não conseguem tangibilizar isso aí para a vida. Antes da gente começar aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre o estoicismo, né? Que hoje está muito em moda aí, todo mundo lendo o O brasileiro vai estragar outra coisa. como é o Sêneca, né? Sêneca, Marco Aurélio, Marco Aurélio. Epiteto. Que leiam, né? Que leiam. A gente precisa elevar aí o nível de leitura, né? O brasileiro. E no meio Eu imagino que o estoicismo tem um fundamento muito belo e genuíno que ainda não conseguiu também ser entendido no público. Eu acho que como coach o estoicismo está passando pelo mesmo risco de ser um monte de coisa e ninguém entender o que é. É verdade. Vou me abster de comentar. Porque senão vai dar outro Vai ser episódio. cancelado. Concorda ou discorda, Pedro? Na verdade é o seguinte. Eu quero ouvir sua opinião. Ele lê muito. Duas vertentes aí. A primeira é dos cristãos que hoje são fãs do estoicismo, certo? Vamos separar aqui só para ficar tudo no seu lugar. Cristão que é fã do estoicismo. Então, o cristão que é fã do estoicismo, ele precisa entender o seguinte. O estoicismo, ele é pré-cristianismo. Então, ele está no meio ali do bolo de Platão, Aristóteles, aí um pouco mais para frente vai nascer estoicismo, que aí vai vir Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, todos esses caras. Então, o que acontece? Todo o cristianismo, ele bebeu de uma fonte grega muito forte. Então, tudo que você vai encontrar no estoicismo sobre virtude, sobre magnanimidade, sobre toda uma série de coisas, são conceitos que o cristianismo acatou dentro dele. Qual que é o ponto que o cristão tem que saber sobre o estoicismo? O estoicismo ele é um pré-cristianismo que não engloba tudo do cristianismo. Exatamente. E, em suma, basicamente o que a gente tem que entender, o estoicismo ele morre dentro de um niilismo e de um egocentrismo voltado todo para o próprio ser, sem a esperança de algo que transcenda a alma. Sem a esperança. Essa é a palavra. O estoicismo morre sem esperança. Ele morre de maneira fria e centrado nele mesmo. Se você ler, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, você vai ler lá um relato extremamente frio, voltado unicamente para as virtudes. O cristianismo vem, inclui a esperança e passa a trazer a virtude agora num outro conceito. Num conceito que não é mais voltado em si, mas o fim da virtude agora é amar a Deus. Não é mais eu me amar enquanto indivíduo, é eu amar a Deus. E isso não me torna um ser perfeito, né? Que o estoicismo ele busca se tornar um ser perfeito. Não, o cristão ele não procura ser um ser perfeito, ele procura ser um ser que consegue amar a Deus. E amar a Deus, e amando mais a Deus, ele consegue amar mais o homem. Então, para o cristão que gosta de estoicismo, você vai ter que parar uma hora e vai ter que ler muito sobre esperança cristã, sobre esperar algo maior que venha ao nosso encontro. Esse é o primeiro ponto. Como é que tá a tua agenda, cara? Marcar um episódio contigo aqui. Não, eu achei uma explicação formidável, por sinal, eu digo para você, eu já ouvi muitas explicações, mas nenhuma assim tão clara como você colocou aqui agora, de fato, verdade. E agora, assim, por outro lado, eu achei formidável você dizer, se atentem, né, Cristian, só para não falar de uma coisa que não necessariamente é. Por outro lado, eu não vejo problema nenhum, né, a gente beber de certos princípios, seja do estoicismo ou seja de outras linhas filosóficas
e tudo mais, que podem, ou psicológicas, que também tem muito ateu, né, psicólogos ateus que muito contribuem para o ser humano, porque eu acredito também que quanto mais a gente conhece o homem, a gente também se aproxima mais de Deus. Nas duas vias, eu acredito que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente conhece o homem, mas também quanto mais a gente conhece o homem, mais a gente entende e necessita de Deus, né? Sim. Então, assim, por exemplo, na formação de coach, a gente bebe muito de estudos da filosofia e da psicologia. E tem muitos ensinamentos de ateus ou de outras religiões que nos servem. Mas eu, enquanto cristão, preciso só ter a atenção de extrair a riqueza daquilo ali, sem também distorcer a essência da minha fé, né? Então, por exemplo, eu uso muito Epíteto, né? Assim, temos as frases mais conhecidas dele, que ela se encontra. O Epíteto, ele é citado na logoterapia, ele é citado na TCC, é citado em várias linhas da psicologia. Por quê? Né? Você deve saber mais do que eu pela essa sua explicação prévia aí. Essa visão de que os homens não se perturbam, não são os fatos que perturbam os homens, mas o que os homens pensam dos fatos, se encontra com a logoterapia, que foca muito na liberdade do pensar e do significado que nós damos às vivências, às experiências. Se encontra com a TCC, que favorece o domínio dos pensamentos sobre os sentimentos e comportamentos, e favorece muito o coaching quando a gente percebe que a gente tem um espaço enorme de performance profissional, quando a gente qualifica a interpretação dos fatos, né? Qualifica os pensamentos, né? Então, elevar o nível do pensar, do interpretar um ângulo, uma situação, né? Um cenário, um contexto. Epíteto nos inspira muito nesse sentido. Olha, não é essa reunião que lhe perturbou, é o que você pensou dela, é o significado que você deu para ela. Não é o público que está te deixando nervoso, é o que você está pensando sobre esse público, né? Então, quando a gente inverte essa interpretação, a pessoa consegue ter mais domínio das suas próprias emoções, que vão impactar nos seus comportamentos. Então, eu adoraria que Epíteto fosse cristão, adoraria que Freud, adoraria que Martin Seligman se entregassem ao poder divino. Mas eu penso que cada um deles também tem seu papel na Terra, e nem somos nós que haveremos de julgar, nem dizer. Cada um dá a sua contribuição, né? Sem dúvida. E aí é só você pensar sempre como o Ocidente ele foi formado, né? É basicamente 3 pilares. Pensamento cristão, muito forte. Bento XVI, inclusive, tem uma fala belíssima que ele fala dentro do parlamento alemão sobre isso, e é muito legal de assistir, que ele fala justamente, nunca esqueçam no que o Ocidente foi formado. Direitos humanos, pensamento grego e doutrina cristã. Então, o que acontece hoje é que a gente quer meio que amputar a doutrina cristã de dentro do Ocidente. Aí não dá. Você vai se esbarrar alguma hora com a doutrina cristã dentro do Ocidente. Como se o mérito ou a fonte tivesse nascido em algum outro lugar. É inevitável. Então, tipo assim, o ponto é, estoicismo, ele naturalmente já é considerado uma filosofia menor. Pela obra dele em si, não é dele em si. Não tem como comparar o estoicismo com a obra aristotélica, por exemplo, com a obra socrática, com a obra platônica. Concordo. Porque basicamente cada um tem seu canto ali na filosofia. Mas o ponto é, poxa, eu posso aprender muito com isso aqui. E aí desse muito eu vou só ter um cuidado e um zelo de atentar para não ficar na frieza ali. Até porque a filosofia menor, ela também acessa mais pessoas. Não é Aristóteles que chega no intelecto e no entendimento de todos, nem Sócrates, nem Platão, nem... A primeira leitura ali, né? Então, também tem que ter uma coisa. Por mais que seja dentro da filosofia, considerada a filosofia menor, ainda é muito grande, entendeu? Que bom que as pessoas estão lendo. Nós meros mortais, é muito grande, tá entendendo? Então, eu só estou explicando tecnicamente. Não, com certeza. Os caras são gigantes. Marco Aurélio é um dos maiores imperadores da história. Vamos começar de baixo, né? Então, se baseando por depois nós, a gente foi para depois Santo Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho. Mas aí, do estoicismo para cristão é isso. E para quem não é cristão, basicamente, é só o zelo de você não se tornar uma pessoa extremamente egocêntrica e voltada para ser um ser perfeito. Acima de todas as coisas, entendeu? Porque isso não existe, Para mim, egocêntrico e iludido é a mesma coisa. Eu acho que uma hora a ilusão cai e a dor vai ser maior, né? É mais um lamento que eu sinto de dor pelo outro, porque... Uma hora, de fato, assim. O ego se destrói, né, e se percebe que sozinho não... Mas, assim, de fato, se você me perguntar, muitos não vão entender mesmo sobre o estoicismo. Mas pela
ignorância em si. Tem um caminho a percorrer para você alcançar essas coisas. Você não consegue, do mesmo modo, você não nasce aprendendo a dirigir um carro ou um caminhão. Tem um caminho a ser percorrido para que você alcance aquilo ali. Então, talvez você tenha que caminhar por outras searas para conseguir alcançar tudo que aquilo tem para dar. Isso não quer dizer que você não vai conseguir alcançar ali 20%, 30%, que, né, eu tenho uma teoria de vida, né, que eu aplico muito para mim. É o seguinte, poxa, eu preciso melhorar, às vezes, 20% em algo. Onde eu vou encontrar esses 20%? Então, às vezes, eu compro um livro assim, pô, se eu aprender 20% do que esse livro diz, para mim, um livro se pagou por hora, entendeu? Tá bom demais. Então, e aí eu procuro mensurar esses 20%. O que seria esses 20%? Como eu tangibilizo esses 20%? Eu lembro uma vez que eu comprei um curso de leitura dinâmica. Eu falei, pô, eu quero ler mais rápido, porque eu tô com muito livro acumulado, e eu tenho que ler esses livros, eu sempre gostei muito de ler, então eu tenho que ler esse livro e tá muito acumulado. O que eu posso fazer? Eu vou comprar um livro, uma leitura dinâmica. Por quê? Se eu melhorar 20% do que eu já leio, que eu lia mais ou menos 100 páginas por hora, se eu melhorar 20%, eu vou ler 120 páginas por hora. É uma máquina. A cada 5 horas, eu eliminei 1 hora de estudo. Então, para mim, se paga. No meu cálculo, se paga. Eu lembro que eu fiz 2 aulas do curso. E aí, consegui ler 120 páginas por hora. Eu nunca mais vi o curso. Porque, para mim, já tinha se pagado o curso. Foi suficiente. Eu não queria ler 300 páginas numa hora. Eu não tinha esses feitiços, não. Eu queria ler só 120 mesmo. E para mim se pagou. Então, acho que falta muito isso, às vezes. A gente, poxa, beleza, vou estudar isso aqui, mas como isso aqui vai se pagar? Como isso aqui vai valer a pena, né? Então, muita gente compra curso, aí fica lá acumulado os cursos. Mas, peraí, como isso aqui vale a pena? Em que momento eu vou falar assim, beleza, isso aqui se pagou? E aí eu posso avançar para o próximo. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa métrica, né? Mas aí cada um tem sua métrica. Aí. Ou não tem nenhuma também. As pessoas são livres. Eu acho que eu estou num momento de vida que eu tenho repensado um pouco sobre as métricas e mensurações de valor. Eu acho que por exemplo, essa sua percepção, ela foi verdade para mim muito tempo. E eu acho muito óbvia, assim, no sentido de super compreensiva, acho bacana a gente ter essa garra, esse entusiasmo para concretizar o que a gente aprende. Acho que o aprendizado precisa, né, ser concretizado, compartilhado, enfim. E acho que tem todo um sentido. Porém, eu tenho pensado muito também sobre o valor da experiência em si, sem necessariamente transformar isso num plano de ação ou numa coisa que me prove que valeu, né? É como se, por exemplo, você lê um livro e você transformar isso em um plano de concretude. É a mesma coisa que, ao meu ver, assim, voltar de uma viagem para a Indonésia e você dizer, peraí, deixa eu ver agora como eu posso transformar essa minha experiência em algo concreto que me prove que valeu a pena. Porque se eu comparar a viagem em um livro com a viagem mesmo, ele tem esse ponto de interseção. Os dois é uma experiência de viagem, né? Então, quem é que vai voltar de uma viagem de turismo, de férias, e dizer assim, não, agora eu tenho que transformar essa experiência em aprendizados concretos na minha vida? Não é? Então, eu acho que a gente também torna a vida uma máquina muito processual, é o que eu digo. É muita estrutura para pouca emoção, entendeu? Então, também tornar tudo processo, tudo plano de ação. Eu não sou uma coach desse viés de tudo transformar em tarefa, em atividade, em indicador. Supermercado. Né? Então, assim, hoje em dia, às vezes, assim, a questão de se permitir ler um livro e eu nem saber qual é a síntese, mas eu tenho amado ter lido o livro na época, que eu não sei te dizer o que foi que ficou de melhor, mas eu amei, está valendo, porque eu amei. E se eu amei, despertou em mim uma emoção boa, que alguma coisa fez de bem. E sei lá o que foi, mas fez. Né? Então, nem sempre eu acho que a gente também tem consciência dos frutos do nosso aprendizado, né? Não, isso eu também sou de total acordo, assim, eu tenho muitos, nesse momento específico que eu precisava fazer uma coisa específica com aqueles livros, sim, né? Então sim. eu tinha algum objetivo que era uma palestra, alguma coisa, e eu tinha um prazo para cumprir. E pelo pouco que eu ouvi aqui, que eu não sei se é ou se não é o que o Cavalcante colocou aqui, né? Pelo pouco, eu não te conheço, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, talvez pela tua experiência de ler muito, né? E gostar muito de filosofia, haja uma necessidade sua de estruturar o que você conhece para não se perder, né? E eu no viés oposto. Eu tenho uma facilidade de tudo estruturar, de tudo tornar plano, de tudo tornar método e processo.
Então, o meu plano de desenvolvimento está num viés contrário ao seu, mas não tem certo ou errado. Exatamente. Tem o que é o seu plano, o que é o meu. Para você, talvez seja ótimo transformar em 3 ações, em 3 propósitos. E para mim seja ótimo ler sem método e não fazendo nada com isso. Assim, e aí nesse ponto aí, eu leio super tranquilão também, sem ligar pra nada também. Tem muitos livros que eu leio e só vou lendo e Só de boa. sei o que Deus quiser. Ai, que bom. Marília, você acha que na escola há espaço para introduzir elementos de coaching para que desde cedo? Eu não conheço muito o mundo da educação do jovem, da criança. Né? Na verdade, eu não conheço muito, não conheço nada. Eu só conheço como experiência de mãe e de mim própria, né? Que já fui um dia. E pela agora dos meus 3 filhos. Mas, assim, eu não tenho informação suficiente para dizer com certeza se o coaching se aplicar, assim, que tem espaço para aplicar coaching para, né, para a juventude, na educação. Não sei te dizer ao certo. Mas o que eu sei é que, aí sim, eu vejo como uma necessidade já mais do que urgente, é mais espaço no sentido de mudar a nossa grade, da nossa programação mesmo, do conteúdo, né, que eu não sei nem o nome técnico que se diz, existe Grade curricular. Grade curricular, pronto, eu queria dizer essa expressão. Uma interferência nessa grade curricular em termos de quê? Aí sim, do que coisas que o coach proporciona, não o coach especificamente o método coach, mas pontos que o coach proporciona. Experiências de autoconhecimento, reflexões sobre liderança, destraves de comunicação, de expressividade, postura, autoconfiança. Então, esses aspectos, sim, porque... Eu me referia exatamente a esses elementos. Os ganhos, né? Isso, Sim. pronto, isso. O método, sim, eu não tenho comprovação científica, não existe, eu acredito, pelo menos que eu conheça, dentro dos congressos que eu já fui na Harvard, eu nunca vi comprovações científicas de, assim, de inserir um plano de coach dentro de uma grade curricular para jovens e ter resultados, né, positivos. Não sei, realmente não sei. Eu acho que também alguns psicólogos podem colocar objeções, né, sobre isso, eu imagino. Mas esses pontos que o coaching toca e reflete e proporciona, sim, totalmente. Eu lamento muito, né, ver a minha filha com 16 anos nunca ter passado por uma experiência de oratória, de autoconhecimento, de posicionamento, de comunicação, de relacionamento, assim, no sentido de relacionamento profissional mesmo para o futuro, né? Tantas outras coisas, né? Tecnologia nem se fala porque já estão falando, mas esses aspectos comportamentais do profissional, ego, interferências de ego, que muitos deles vão sofrer nisso na frente, negociação, né? Mas aí entra a importância, por exemplo, de grupos de jovens, né? A gente que é do grupo de jovens, mesmo grupo de jovens, eu entrei no... Tá frio? Tá, agora eu fiquei. Agora eu congelei. A gente entrou, por exemplo, eu entrei com 15 anos. Eu entrei com 15 também. Lá no grupo de jovens eu aprendi a negociar, a barganhar, a aprender brigar, a escutar o outro. Ideia. Defender sua ideia, persuadir, né? Tudo, liderar, né? Tudo isso, né? Então são espaços, né? Um grupo de jovens, uma entidade que você participa, alguma comunidade. Trabalha outras competências que na escola não ensina, nem na faculdade, né? E se o carinha lá, o filho, não tiver irmãos em casa, aí deu. Aí não tem com quem se relacionar. E principalmente cair na vida executiva como profissional. Hoje em dia, um dos problemas mais comuns são as interferências entre pares. Não é mais nem tanto do líder com time ou líder com liderado. É relação entre pares, né? Então, essa relação entre pares, ela passa muito também pela relação entre irmãos em casa, pela relação entre colegas no colégio, né? Entre irmãos de comunidade, que é a relação fraternal, né? De lado a lado. É muita dificuldade. Que diretor com diretor, pessoas do mesmo nível que precisam conversar, negociar, se entender, conflitar. Né? Trabalhar ali a vaidade, né? Trabalhar... o espaço de cada um. Saber conflitar. Exatamente. Sem levar para o lado pessoal. Né? Conflitar sem confrontar. Isso. Mas saber conflitar é uma competência. Sem dúvida. Saber conflitar sem agredir,
divergir. Como a gente estava aqui conversando, não, Pedro, mas esse ponto, não, isso, mas eu concordo, mas eu discordo, mas eu vejo assim. Isso. É um conflito extremamente Salutar, sem salutar, né? Mas não, em muitas empresas a gente vê o mal que a gente chama de falsa harmonia. Que não há conflito, mas também não há divergência, não há construção de ideias, e aqui está tudo bem aqui, só que não ali fora, né? Então, a falsa harmonia é um custo muito grande para as empresas, porque as discussões elas ficam num campo superficial, de muita máscara, de muitos mecanismos de proteção, né? E não se discute na essência, na sinceridade, no olho. Imagina, 4 diretores que ganham cada um 50 mil, 60 mil, outros 100 mil, dentro de uma reunião de trabalho de 3 horas, vamos calcular a hora de trabalho ali de cada um deles, para sair dali sem ter nada resolvido para a empresa, mas ter tido um conflito de egos ali, quem teve a ideia melhor, e tal, ou então não vou dizer nada para não conflitar, né? Vou ficar calado para não ter problema, e isso é o que a gente chama de falsa harmonia, né? Então, saber conflitar era uma coisa que deveria estar sendo treinada desde cedo, ao meu ver, desde cedo. Hoje a gente tem grandes problemas em empresas familiares, né, porque as famílias empresárias não sabem negociar, não sabem conflitar, o irmão com o irmão, o pai com o filho, né, e são poucos profissionais que tem no mercado para intermediar essas discussões, né? Então, se soubessem conflitar, teriam decisões mais assertivas, mais rápidas, menos morosas, né? Menos dispendiosas, menos impactantes negativamente no time. Então, acho que esse saber conversar, reparar, voltar atrás, conversas difíceis. Tem uma fala minha que é enfrente conversas difíceis. Né? Se você quer ser um líder no topo da pirâmide, subir cada vez mais, não tem como você crescer sem passar por conversa difícil. Não dá para ficar colocando debaixo do tapete ali, se escondendo, né? Não, vai chegar a hora que você vai ter que dar um feedback super difícil, tem hora que você vai ter que fazer uma demissão, tem hora que você vai ter que negociar preço. E quanto mais protelar, pior, né? Pior. E essa função não é de RH. Hoje em dia, também as empresas estão cada vez mais conscientes disso. Antes se passa para o RH essa missão de ser porta-voz, de mandar o recado, de dar um feedback, como se o RH fosse responsável por pessoas. Pelo amor de Deus, isso é a escola antiga, né? Old school total. Então, assim, os líderes precisam fazer esse papel de conversar, de enfrentar a conversa difícil, de inspirar, de educar, de corrigir, dizer não está legal, não está bem. Isso não é papel do RH, né? Verdade. Marília, já está quase acabando o nosso Sim. tempo, né? Tem um monte de coisa para perguntar ainda. Eu lhe dou mais 2 perguntas. Pronto, porque eu joia. lhe disse que era de 6 às 7, já são 7h30, mas eu também estou super curtindo, eu nem vi o tempo passar. Joia, que bom. Eu vi que você postou, né, nas suas redes sociais uma formação que você fez lá na Dom Cabral, né? E a Sim. Dom Cabral é Sim. uma das instituições mais renomadas aí do país. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi exatamente em que essa? Foi uma formação em conselheiro, formação para conselheiros de administração. Uma formação que aborda aspectos de governança, né, de como implantar um sistema de governança, um conselho de administração, os comitês, quais são os papéis de um presidente de conselho, dos conselheiros em si, de um conselheiro independente, de um conselheiro familiar, né, as diferenças desses papéis quando são acionistas, gestores. Então, é todo o conteúdo de governança, né, de implantar um sistema de governança e qual é o nosso papel. Então, é um curso de altíssimo nível, excelente entrega. Aqui em Fortaleza tem a Barros, que representa a Dom Cabral, e esse curso chegou aqui pela primeira vez em Fortaleza agora. A Barros é uma empresa super competente nesse sentido de, né, representar uma marca tão importante. E conseguiram, pela primeira vez, fazer com que esse curso saísse de Minas para acontecer presencialmente fora de Minas. E teve em Fortaleza pela primeira vez por tamanho público. Sim. Uma turma lotada, de quase 60 pessoas aqui em Fortaleza, foi um sucesso. E quando eu fiz, não tinha aqui ainda, mas foi uma experiência excelente. Eu assino embaixo em todas as formações da Dom Cabral, não tenho nenhum vínculo, tá, com a instituição, mas é porque eu sou super admiradora mesmo. E como é que isso se encaixa no teu atendimento? No meu trabalho, no seu trabalho hoje? eu fui motivada porque o meu público que eu atendo, muitos deles são conselheiros, ou estão sendo encaminhados para conselho, ou estão em processo de formação de governança, né?
Então, ou tem que se apresentar para o conselho, porque é um CEO que precisa se apresentar para o conselho. Então, eu comecei a sentir alguns gaps na minha entrega para entender esse mundo da governança. Eu queria entender o que era como funcionava compliance, como era o conselho administrativo, como é que era um conselho consultivo, como era um conselho de administração, as diferenças. Então, quando eles traziam conteúdos nesse sentido, eu estava sentindo algumas dúvidas de contexto, para eu entender esse contexto. Então, eu fui com esse objetivo, de entender o mundo do meu cliente, né? De atender mais conselheiros, porque eu percebo também que os conselheiros, eles estão sendo formados tecnicamente, mas estão com gaps comportamentais também, de diálogo, de conflito, de negociação. Então, por exemplo, na própria formação da Dom Cabral, eu estou falando explicitamente aqui porque deu feedback, inclusive, para eles, é excelente o conteúdo, mas foi frágil na abordagem comportamental. Em nenhum momento se fala das interferências que existem numa reunião de conselho por conta de egos, por conta de relacionamentos não trabalhados, comunicações não claras, né? Então, eu vejo que há um espaço meu de contribuição também para levar o nível do conselheiro, não só a nível técnico, porque isso aí eu acho que tem outros profissionais bem mais fortes que eu, acho, não tenho certeza, para formar no nível técnico, mas eu sei que eu posso contribuir muito na parte de relacionamento, negociação, postura no conselho, né? Então, eu fui com essa perspectiva também de outros produtos que eu posso criar para o meu negócio. Quem sabe um dia, daqui a uns 5 anos, aí eu também vejo com uma perspectiva eu ser conselheira. Mas isso ainda tem um caminho bem grande para eu me preparar, né? Eu tenho que aprender um bocado de coisa ainda para atuar num conselho. Legal, excelente. E o seu filho chamado Viver Melhor? Ah. É o 4º filho? Pois é. Esse aí nasceu há uns anos, acho que foi em 2019, se eu não me engano, foi antes da pandemia, né? Um livro que foi fruto de uma coletânea de artigos que eu passei 3 anos escrevendo para o Diário do Nordeste, a convite da Márcia Travessoni. Ela me convidou para essa coluna que se chamava Viver Melhor. E ela já me deu um mote. Ela disse: não, Marília, escreve sobre 3 coisas, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento profissional e sobre espiritualidade, que são 3 pilares muito fortes da tua atuação. Então, toda semana eu escrevia com um desses tópicos, né? E aí, depois que eu coletei todos esses artigos de 3 anos, lançou o livro. Eu escolhi os melhores, né, do que eu considerava que tinha sido melhor repercussão. E aí lancei o livro nesses 3 segmentos. Então, é uma coletânea organizada de todos os artigos de autoconhecimento, de todos os melhores, né, de desenvolvimento profissional e de espiritualidade. E aí foi uma experiência muito bacana mesmo, a vivência do livro, né? Assim, foi uma experiência também de autoconhecimento, também de crescimento profissional. E foi um fruto concreto da conclusão de uma mentoria que eu tive o prazer de fazer na época, com a Carol Kaufman, que ela é presidente do Instituto de Pesquisa em Coaching da Harvard. E eu passei num processo de seleção lá no ano de 2013, eu fui num processo de seleção que se concretizou em 2015. E aí eu passei quase 5 anos, foi até o lançamento do livro, foi 4 anos e tanto, eu passei com ela essa vivência de um processo de mentoria uma vez por mês, né? Eu passei no processo de seleção para ser mentorada dela, e ela foi uma grande estimuladora para eu escrever um livro, né? Para eu lançar o livro. Então, eu devo toda a minha gratidão a ela por esse incentivo dela como coach, também mentora, né? Que ela usava tanto mentoria como coach, para que esse livro se concretizasse. Ela disse que a minha melhor forma de divulgar o meu trabalho, pelo que ela me conheceu, não seria pela propaganda, pelo marketing, embora seja a minha formação. Sim, sim. Mas seria pelo compartilhamento de conhecimento. Então, eu lancei o livro, lancei a plataforma digital depois com as 88 palestras gratuitas que eu lhe disse, do Vida na Trilha, uma plataforma digital, né? Sim. E comecei também tive uma coluna na rádio, na Jangadeiro, por 1 ano. Então, eu comecei a ver que essa era a melhor forma de eu expor, era conversando sobre minhas ideias, como eu estou aqui com você. Sim. Então, esse tipo de divulgação aqui que eu estou fazendo com você me atrai muito mais do que um post no Instagram. Legal. E como é que o público encontra o seu livro? Então... Está esgotado? Esgotou, né? As 2.000 impressões esgotaram.
E agora a gente está em processo de reimpressão da segunda edição. Aí Legal. está em processo de revisão. Aguardem a segunda edição. Agora tem um segundo livro, já que estamos falando de livro, só para deixar registrada minha gratidão pela experiência que eu tive de escrever um livro com o Padre Eugênio. A gente tem um Olha livro aí. juntos, né, de Maravilha. coautoria, que se chama Encontros com a Misericórdia. Aí esse livro é Ah, só sim, sim, eu vi já. de espiritualidade, já não é Ótimo. do meu viés profissional, Uhum. mas são também escritos de uma coletânea das nossas experiências de palestra e da Noite da Misericórdia, que a gente teve a experiência de conduzir juntos por alguns anos, né? Assim. Isso. Para terminar mesmo, tá? Tá. Em casa, como é mãe, a senhora que é coach, resolve aqui. Tem esse tipo de coisa? Eles são proibidos São de usar essa expressão "você que é coach", porque eu simplesmente odeio quando eles falam isso ou quando as minhas amigas dizem. Ah, Né? é? E aí, coach, qual é a tua opinião? Eu odeio. E eu fui mesmo em cima. Eu tenho aviso em público. Atenção. Porque justamente vai ao encontro de uma imagem completamente errada de coach, que é de saber todas as soluções, de não ter defeitos, de ter todos os poderes, que é justamente a ideia mais errada e que mais me incomoda da profissão. Mas, enfim, eles não falam isso, graças a Deus eles não me lembram que eu sou coach em casa, porque em casa eu utilizo muito dos princípios do coach no meu jeito de ser, né? Mas não tem título melhor do que de mãe. Então, eu quero ser chamada de mãe, de esposa, de amiga, de filha, de irmã, né? E de coach para os meus clientes. Mas esses outros títulos eu não abro mão, não. Tá joia. Marília, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, conversar com a nossa audiência. Eu que agradeço o convite. Nossa estima e admiração de sempre. Já lhe acompanho há um bom tempo aí. Obrigada. E hoje tivemos essa oportunidade de conversar. E quem sabe no futuro, né, gente? Escreve aqui embaixo, nos comentários, se você gostou, e o quanto você gostou, e se você quer que a gente traga de novo a Marília Fiuza, né, para a gente conversar de novo. Achar um tempinho na agenda dela. Tá Eu bom? queria aproveitar o espaço Sim, só vai para lá. convidar as pessoas também a conhecer meu Instagram, que é o @maríliafiuza. Eu também tenho um canal no YouTube, que é o Marília Fiuza, e também podem me achar no LinkedIn. Show. Excelente. Marília Vai tá Fiuza tudo com na Z também, né? descrição aí. Isso, a gente vai deixar tudo aqui. É. Tá bom? Então, deixa o seu like aí, aperta o botãozinho do like, essa conversa maravilhosa. Se inscreve no canal se você ainda não inscreveu. E eu quero pedir mais uma vez para você compartilhar. Compartilha aí com seus amigos e familiares, tá bom? Se você tem um amigo aí, de repente, que é empresário, né? De repente precisa aqui bater um papo com a Marília, né? Então manda, compartilha esse vídeo. Não é isso, Pedro? Exatamente. Obrigado, Marília, pelo tempo. Muito Foi um obrigada, prazer. Pedro. Na próxima encontro eu lhe entrevisto e nós vamos falar de estoicismo e de todas as filosofia. linhas da filosofia, porque eu quero aprender mais com você. Obrigado. E se você que achou que ser coach era fácil, papai, deu tudo errado nesse episódio pra você. Que a mulher foi em Harvard, Dom Cabral, foi Outro em todo nível. canto, e você achando que ser coach era fácil. Era só postar aquela frasezinha marota de bom dia no Instagram que dá tudo certo. Então, obrigado pela Muito audiência, pelo pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.